volume patrimonial. Então, você já trouxe para a gente aqui, mas qual é a vantagem de constituir holding da pessoa que tem um patrimônio grandão, desse vulto. Mas, para a nossa realidade, em que nós trabalhamos com clientes que têm um patrimônio bem menor do que esse. Por exemplo, pessoas que têm aqui no Rio de Janeiro imóvel no subúrbio, que é um local mais simples, não é um bairro nobre, um bairro no subúrbio. Vale a pena eu abordar esses clientes, eu me aventurar a oferecer holding para eles? E por que não seria para ele? Né? Por que não seria só porque o cara mora no Meia? Ele tem uma casa de, por exemplo, 300 mil reais no Meia. Então, eu acho que o que você precisa fazer é pensar num piso mínimo. Pensar num piso, tá? Fazer as suas contas, a gente vai ter uma aula específica falando sobre isso, detalhando para você todas as contas de uma holding familiar, explicando para você, planilhando isso, comparando com o inventário, comparando com o primeiro cenário, que é o cenário tradicional, comparando com o segundo cenário, que é o cenário de eleição de domicílio fiscal mais vantajoso, comparando com o terceiro cenário, que é o cenário das 3 células, entendeu? Então, tudo isso a gente vai fazer, esse comparativo, vai apresentar para vocês ao longo da jornada. Isso aí vocês fiquem tranquilaços, porque terá para vocês, tá? Mas, o que você vai pegar dessa planilha depois e vai jogar lá na tua realidade é falar o seguinte, olha, o perfil médio que eu tenho aqui tem mais ou menos um patrimônio de X a Y. E traçar o seguinte, olha, eu vou começar com um piso de tanto. E eu vou oferecer para todo mundo que tem a partir de quanto? De tanto. E que piso é esse? Esse piso é você que vai eleger. Mas você precisa eleger o que seria esse piso, essa sua base. Vamos dizer que você elegeria esse valor que eu estou falando aqui repetidas vezes, né? Você imagina só se você trabalhar com pessoas que têm imóvel de 300 mil reais. E uma característica que tinha lá no Meyer é o seguinte, pouca gente tinha acabado de comprar o seu imóvel. Né? A grande maioria já era proprietário do imóvel ali há, sei lá, há 20 anos, sabe? Quase todo mundo já tinha ali há mais de 20 anos. Então você imagina um cara que tem um imóvel de 300 mil que ele adquiriu por 80 mil reais, por exemplo. 80 mil reais. Esse sujeito, se ele for fazer uma holding, para você ter ideia, 300 mil, né? Se ele tivesse que pagar, o filho dele pagar o ITCMD, seria 4%, seria uma alíquota menor, ele pagaria 12 mil reais de ITCMD. Aí pagaria, vamos botar mais uns 5% de honorários de advogado? Não no nosso escritório, porque no nosso escritório não é 5%, já falei isso aqui, é 7%. Tá? É 7% quando não tem litígio para fazer inventário. Mas que ele encontra o advogado que vai fazer lá por 5%, um pouquinho só acima da tabela de honorários mínimos da OAB do Rio de Janeiro. Tá? Então, 5% de 300 mil, nós já estamos falando de quanto? 300 mil vezes 5%. Estamos falando de mais 15 mil. Então já estamos aqui em 27 mil. Mais 2 mil que o cara vai gastar lá no cartório. Mais 2 mil de certidões. Mais uns 3 mil de cartório de registro de imóveis. Nós estamos falando aí 34, vamos fechar a conta redonda, 35 mil reais que vai custar o inventário dessa família. Agora imagina você, o cara tem um imóvel de 300 mil reais. Você acha que ele foi adquirido por 80 mil? Volto a dizer para você, a capacidade econômica dessa família não é da aquisição de um bem de 300 mil. 300 mil foi por causa do boom imobiliário. Esta é uma família cuja realidade, a capacidade econômica, é de aquisição de um patrimônio de 80 mil. Você acha que essa família tem disponível numa conta bancária 34 mil reais para pagar por um inventário? Lógico que não tem. Lógico que não tem. Aliás, ele não tem nenhum carro de 34 mil reais que possa ser vendido para pagar o inventário. Entendeu? Não tem. Realidade dessa família. Sai do imóvel, vende o imóvel. E aí, o custo desse inventário já não é mais 34 mil reais. Já não é mais 34 mil reais. O custo desse inventário, quando ele vai vender o imóvel dentro do inventário, num bairro mais simples e tudo, pode botar aí tranquilamente uns 20% de deságio que ele vai pagar. Então aqui, naqueles 34 mil, você tira mais o deságio que vai ter. Um deságio de 20% em 300 mil são 60 mil reais de perda patrimonial. Ou seja, aquele imóvel de 300 mil já vai parar no bolso daquela pessoa, daquele herdeiro, um pouquinho mais de 200 mil reais. Um pouquinho mais de 200 mil reais. Aí, vamos lá. Ele mora num imóvel de 300 mil. Naquela rua dele lá, que ele mora lá a vida inteira,
É cheio de imóveis de 300 mil. Se ele ganhou 200 mil com o inventário, esse cara talvez não vá morar no Meia. Talvez ele vá morar em Madureira. Super nice morar em Madureira. Tá entendendo? Vai lá na Portela, né? Vai poder frequentar o samba do Império Serrano, mas está longe de ser o melhor bairro do Rio de Janeiro, né? Mas é onde ele vai ter que sair do Meia, porque no Meia já não vai mais caber para ele. Então, quando você apresenta isso para essa família lá do Meia, o cara fica tenso. E quando ele descobre que o filho dele vai ter uma perda de quase 100 mil reais com o inventário, qual você acha que é a dificuldade dessa família pagar, por exemplo? Vamos botar aqui alto para uma holding dessa? Uma holding simplesinha dessa, um imóvel de 300 mil? Qual você acha que é a dificuldade que ele tem de pagar 15 mil reais para fazer essa holding, para no total de tudo, ele gastar aí mais outros 10 mil reais para fazer tudo? Nem 10, mais uns 8. Então estamos falando aí dele gastar 23 mil reais contra 100 mil de perda, entendeu? Então, essa família não vai ter dificuldade nenhuma de pagar isso, Márcio, mas espera aí. Essa família que mora nesse imóvel de 300 mil, essa família que é uma família com uma realidade econômica de aquisição patrimonial de 80 mil, também não tem 20 pau no bolso para pagar, 23 mil no bolso para pagar. Não pode pagar isso. Ele não pode à vista. Não pode à vista. Parcelado, se você fizer em muitas parcelas, ele pode, tá? Ele pode. Se ele vai fazer ou não, aí a questão é outra. Aí vai se tratar dele enxergar a necessidade.